Olá, futuro aprovado, olá, futuro aprovada, professor Oswaldo Júnior. Gente, mais uma vez estamos trazendo para vocês uma mega aula. A equipe Português Simples Assim preparou todos os bizus que vocês precisam saber para acertar qualquer questão envolvendo figura de linguagem no concurso de educação do estado do Acre. É isso mesmo. A banca que vai estar à frente do concurso de educação do estado do Acre, ela gosta muito de cobrar figura de linguagem em suas provas. Então, alô você que vai fazer para cargo de professor, cargo de administrativo e educação especial. Garanto para vocês, não vai cair na prova de vocês. Vai despencar figura de linguagem, ok? Então, por favor, peguem todos os bizus, anotem todas as regrinhas necessárias que eu garanto para vocês. Vai ser um sucesso. Gente, desde já falo para vocês que esse material, isso mesmo, e esse PDF, ele vai estar disponível para cada um de vocês que queiram adquirir, ok? Vou deixar na descrição o link para vocês entrarem em contato com o direct e aí eu vou encaminhar para cada um de vocês. De uma coisa eu te garanto, é ponto certo. Então vamos começar? Deixa eu tomar aquela água aqui que é para levantar a moral do professor. Afinal, eu já vou trazer o gabarito com antecedência para cada um de vocês. Começamos, tá? Então, bastante atenção. Gente, falou em figura de linguagem é falar sobre sentido conotativo, ok? Muito tranquilo. Figura de linguagem é um assunto muito tranquilo. Você só precisa pegar essas regrinhas, ok? Nós temos o sentido denotativo, que é aquele sentido que está no dicionário. Ou seja, se eu digo, menino, vá no supermercado e compre um cabo para o rodo. Pronto, tá claro que é um cabo para você anexar o rodo, ok? Esse é o sentido denotativo, tranquilo? O sentido conotativo não, já necessita de um contexto para você ter ideia do que é aquilo. Como por exemplo, a sua amiga ou o seu amigo é valente igual a uma caba. Opa! Percebes que aqui tem um sentido conotativo? O que é que você entende disso? Tem como seu amigo ou sua amiga ser uma caba? Não. Mas a valentia do seu amigo você está comparando com a valentia de uma caba. Prontinho. Esse é o sentido conotativo. Ele necessita de um contexto. E figura de linguagem envolve muito sentido conotativo. Então, muito cuidado, ok? Gente, é um assunto bastante tranquilo. Eu tenho certeza que após essa aula vocês não irão perder nenhuma questão envolvendo figura de linguagem. Afinal, você está no melhor canal para gabaritar língua portuguesa no seu concurso. Se você está gostando dessa aula, gente, eu já peço para você, dá o like, ajuda o professor, curte, gente, compartilha, comenta o que é que você está achando, inscreva-se no nosso canal. Nós queremos levar você até a aprovação. Nós vamos junto. E como nós vamos juntos, já vou começar a te dar aviso de prova. Gente, começamos, tá? Figura de linguagem. Eu tenho uma comparação. Professor, o que eu necessito saber sobre a comparação? Que faz uma afirmação e usa esses conectivos aqui, ó. Como, tal qual, igual a, que nem. Pronto, como por exemplo, se eu digo, você é como o seu pai. Prontinho. Isso é uma comparação muito tranquilo e você não vai perder esse tipo de questão na prova, né? Ok? Gente, agora a metáfora. Cuidado, metáfora é muito cobrado em concurso público. Professor, o que eu preciso saber sobre a metáfora? Você precisa saber que você vai fazer uma afirmação e vai usar palavras com sentido diferente. Olha só o exemplo. Dos meus olhos escorreram pérolas. Tem como dos nossos olhos escorrer pérolas? Não. Mas dos nossos olhos escorre o quê? Isso, escorre lágrimas. Então isso é uma metáfora. Ele fez uma afirmação e usou uma palavra com sentido diferente. Ou seja, ele falou que dos olhos deles fez o quê? Exatamente, saiu lágrimas. Porém, ele usou a palavra pérola, uma palavra diferente. Ok? Olha só o outro exemplo. Você é luz, é raio, é estrela e luar. Tem como alguém ser luz, um raio, uma estrela e luar?
A pessoa ela pode ter muitos adjetivos e ser uma pessoa incrível, mas ela ser uma luz, ser um raio, ser uma estrela, ser um luar, não dá não. Então, cuidado, o nome disso é metáfora. Faz uma afirmação e usa palavras com sentido diferente. Muito tranquilo e muito cobrado em prova. Gente, atenção à metonímia, porque a metonímia trabalha-se com palavras por aproximação. Cuidado para você não perder esse tipo de questão. Olha só, se eu digo a vocês, bebi só uma lata de cerveja, tem como eu beber uma lata de cerveja? Professor, tem. Não tem, eu não conheço. Gente, nós bebemos o líquido que está dentro da lata de cerveja. E o nome disso em figura de linguagem é metonímia, pois trabalha-se com palavra por aproximação. Olha só, Lee Augusto Cury. Tem como alguém entrar dentro do escritor brasileiro Augusto Cury e ler ele? Não, mas tem como nós lermos os livros de Augusto Cury, ok? O nome disso é metonímia. Cuidado, é muito tranquilo, ok? Gente, próximo, antítese. Antítese, gente, são ideias contrárias, ok? Coloca no coração, guarda no coração. Antítese são ideias contrárias. Olha só. Uma noite longa para uma vida curta. Como assim? Como é que a noite é longa e a vida é curta? O nome disso é antítese, pois as ideias estão contrárias. Outro exemplo. Ele vai do céu ao inferno. Como assim? Como é que a pessoa, se neste momento está no céu, vai ao inferno? Professor, mas eu conheço uma pessoa. Deixa para lá. O nome disso em figura de linguagem é antítese, ok? Muito tranquilo. Gente, cuidado para não confundir antítese com paradoxo, pois paradoxos são ideias que se anulam e na antítese são ideias contrárias. Olha só o paradoxo. Dor que dói e não se sente. Como é que a dor está ali doendo e não se sente? Então percebe-se que nessa frase tem ideias que se anulam. Próximo exemplo. O para sempre sempre acaba. Como é que algo que é para sempre vai acabar? O nome disso é paradoxo. Ideias que se anulam, ou seja, uma ideia vai anular a outra. Ok? Muito tranquilo. Cuidado para não confundir com antítese. Antítese são ideias contrárias. Paradoxos são ideias que se anulam. Simples assim. Ok? Personificação ou prosopopeia, a queridinha. A gente adora fazer isso no dia a dia. Gente, vocês percebem que esse assunto de figura de linguagem é um assunto gostoso de se estudar, de se trabalhar? E a banca de vocês vai cobrar, ok? 99,9% de vir na sua prova. Então eu não permito que vocês percam esse tipo de questão após eu entregar o gabarito para vocês. Porque se vier figura de linguagem, a resposta só pode ser essas. Certinho? Personificação ou prosopopeia é quando nós atribuímos características humanas a não humanos. Como por exemplo, meu cachorro sorriu. Professor, mas meu cachorro sorri. Não tem problema algum. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Próximo, o vento beija meus cabelos. Tem como o vento beijar seus cabelos? Porque quem beija são os humanos, são a característica humana a não humanos. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Hipérbole, gente, hipérbole, olha só, é exagero como forma de expressão. Como, por exemplo, quase morro de rir. Gente, sejamos francos. Tem como alguém morrer de rir? Nós podemos achar muita, mas muita graça, mas morrer de rir eu não conheço, ok? Outro exemplo, quase morro de chorar. Tem como alguém morrer de chorar, gente? Não, o nome disso é hipérbole, exagero, ok? Eufemismo, cuidado, recorrente em prova. Você vai guardar no coração. Troca uma palavra dura por uma palavra mais agradável. Olha só, se eu digo, minha avó tornou-se uma estrelinha. Eu estou querendo dizer o quê? Se vier na sua prova, eu estou querendo dizer o quê? Responde para mim. Muito bem. Minha avó morreu. Ou seja, como a palavra morrer é uma palavra pesada, eu vou pegar uma palavra dura, que é morrer, e vou trocar por uma mais agradável. Assim sendo, minha avó tornou-se uma estrela, ok?
O nome disso é eufemismo. Cuidado, ok? Muito tranquilo, você não pode errar esse tipo de questão. Vamos avançar. Gente, catacrese também é uma figura de linguagem que vocês têm de colocar no coração. Catacrese é a ausência de um termo para determinar um ser. Ou seja, aquele termo não tem nome por si só, mas eu preciso colocar um nome nele. Como, por exemplo, o braço da xícara. Olha só, esse termozinho aqui que eu estou passando com o mouse agora, qual é o nome disso? Ou seja, ele não tem um nome específico para ele, mas nós vamos apelidar ele ou dar o nome dele de braço da xícara. Ok? Tranquilo? É isso. Por exemplo, uma carteira. Quer dizer que carteira tem braço? Se eu digo o braço da cadeira, cadeira tem braço? Não, mas eu preciso colocar um nome para aquilo. Então, o nome disso é catacrese, ou seja, é a ausência de um termo, ou seja, não, aquele nome ele não existe, mas eu preciso determinar um ser. Tranquilo? Ironia, gente, muito tranquilo, gente. Talvez não venha essa figura de linguagem, pode vir as outras, porque se vier a ironia, todo mundo vai acertar, ok? É quando fala uma coisa querendo falar outra. Exemplo, a solução é alugar o Brasil, ok? Ironia muito tranquilo. Olha só, vamos avançar. Gente, anáfora. Anáfora é quando eu repito nos versos ou na oração a mesma coisa. Então vamos lá, anáfora, você vai repetir a mesma coisa nos versos ou na oração. Professor, mas o que é uma oração? Meu aluno, guarda no coração. Para você ter uma oração, você necessita de um verbo. Se a frase ela não tiver verbo, então você não tem oração, ok? Muito tranquilo? Olha só. Quando não tinha nada, eu quis. Opa! Quando tudo era ausência, esperei. Percebe que ele está repetindo quando nessa oração? Então é isso. Anáfora é quando eu repito a mesma coisa no verso ou na oração. Tranquilo? Aliteração, gente, é muito tranquilo. É repetição de consoantes. Olha só. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O que está repetindo? O R. Então, o R é consoante? Prontinho. O nome dessa figura de linguagem é aliteração. Muito tranquilo. E você não vai perder essa questão. Assonância. Bom, assonância é a repetição de vogais. Muito tranquilo. Olha só. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. O que está repetindo aqui? O A. A. O nome dessa figura de linguagem com repetição de vogais é assonância. Guardem no coração. Pleonasmo, gente, é muito tranquilo. É quando nós reforçamos uma ideia. Menino, entra para dentro. Bom, se o menino já vai entrar, gente, só pode ser para dentro. Não tem como entrar para fora, ok? O nome disso é pleonasmo. Olha só, subir para cima. Subir, gente, já dá a entender que você vai subir. Mas você tem que reforçar a ideia dizendo que é para cima. Descer para baixo. Percebe-se? O nome disso é pleonasmo e é muito tranquilo. Onomatopeia, gente. Onomatopeia é um som ou ruído. Olha só. Reco, reco. Se eu faço isso aqui, toque, toque, é uma figura de linguagem com o nome onomatopeia. A Valesca, ela fez uma música que diz assim: pegar a metralhadora, tra, tra. Isso, o nome dessa música, essa figura de linguagem é uma onomatopeia, pois tem um som nela. Tra, tra, o som de uma metralhadora, ok? Muito tranquilo? Gradação. Gente, gradação é sequência de ideias. Olha só o exemplo. Eu sou, eu fui, eu vou, ok? Nasceu, cresceu, morreu. Então, gradação é uma sequência de ideias. Gente, as músicas, nossas músicas, elas são popularmente uma figura de linguagem, ok? Por isso tem muitos exemplos aqui que são exemplos de canções de músicas. Tranquilo? Guardem no coração, por favor. Gente, paralelismo é repetição de palavras, ok? Ou estrutura sintática que correspondem quanto ao sentido. Ou seja, você vai repetir palavras e essas palavras elas vão corresponder umas às outras, ok? Vai deixar a frase ou a oração ou o período com sentido. Olha só, a voz de alguém nessa imensidão, ok? A voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como para ninguém. O que está repetindo aqui? A voz, não é isso? A voz de alguém. Então, essa repetição aqui, ela está preenchendo uma oração. Tranquilo?
O nome disso é paralelismo. Vamos lá, gente. Neologismo. Neologismo, gente, é a criação de novas palavras, ok? Ou seja, aquelas palavras ela não existem. Porém, eu preciso encaixar essa palavrinha em alguma frase ou oração. Então, eu preciso criar uma nova palavra baseada na que já existe para encaixar naquele momento. Olha só, tem uma letra de uma canção que diz: é ter você paixão para a vida inteira, te carinhar, ok? O professor acabou errando aqui. Você vai substituir acariciar por acarinhar, ok? É ter você paixão para a vida inteira, te carinhar, minha linda sereia. Gente, carinhar não existe, mas existe acariciar, ok? Então, para ter um sentido melhor na música, na canção, ele colocou te acarinhar. O nome disso é neologismo, é criação de novas palavras que só servem para aquele momento. Então, te carinhar só vai servir para a música, porque o certo é acariciar. Muito tranquilo? Vamos avançar? Gente, hipérbato você vai guardar no coração, porque é uma inversão sintática, ou seja, quando muda a ordem sujeito, verbo, complemento, ok? Olha só o nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Você já sabe que o verbo ele não pode iniciar uma oração. Sendo assim, não vai prevalecer a ordem sujeito, verbo e complemento. Vamos lá. Coloque um hino nacional brasileiro na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento. Vamos lá? Isso, gente. As margens plácidas do Ipiranga, o quê? Ouvir o quê? O brado retumbante de um povo heróico. É isso mesmo. Dessa forma está na ordem direta, as margens plácidas do Ipiranga. Porém, o nosso hino ele não está na ordem direta. E quando não estiver na ordem direta, o nome dessa figura de linguagem vai ser o quê? Hipérbato, ok? Muito tranquilo. Gente, paranomásia são palavras parecidas. Olha só. Conhecer as manhas e o quê? E as manhãs. O sabor das massas e o quê? Das maçãs. Então, manhas e manhãs são parecidos. Massas e maçãs também são parecidas. O nome disso é paranomásia, muito tranquilo. E você não vai perder esse tipo de questão boba, ok? Elipse, gente. Figura de linguagem cujo nome é elipse. São palavras ocultas dentro do texto. Olha só. Se não eu, quem vai fazer você feliz? O que está oculto aí? Isso mesmo. Se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Percebe-se que nessa oração nós temos alguns termos ocultos e o nome disso é elipse. Gente, isso aqui é só treinar. É muito tranquilo. Essa questão após essa aula e esse PDF que o professor já está disponibilizando para cada um de vocês, você não vai errar nem querendo, gente, ok? Gente, sinestesia é muito tranquilo, mistura de sentido. Olha só o exemplo, o amargo som de sua voz. Como assim? Como é que vai misturar gosto com som? Ok? Percebe-se isso? Então, sinestesia é mistura de sentido, ok? Muito tranquilo? Então, vamos avançar. Gente, perífrase ou autonomásia é muito tranquilo. Você vai substituir o termo por um apelido. Olha só, se eu digo a vocês, quem é a cidade maravilhosa? Vocês já vão saber que é Rio de Janeiro. Então, eu estou apelidando Rio de Janeiro de cidade maravilhosa. Se eu digo, quem é o rei do futebol? Ah, o rei do futebol só pode ser quem? Pelé. Então, eu estou trocando Pelé por rei do futebol. Simples assim, ok? Muito tranquilo? Zeugma, gente. Zeugma é a omissão de um termo já dito. Olha só. Ele comeu chocolate. Eu, uva. O que é que foi omitido aí? Ah, muito bem, o verbo comer. Então, ele comeu chocolate, eu comi uva. Mas para não repetir comer, eu vou colocar uma vírgula, ok? E o nome disso vai ser zeugma. Muito tranquilo? Gente, essa aula ela já está gabaritada. Você não vai precisar estudar mais nada sobre figura de linguagem
a não ser esse PDF que o professor está disponibilizando para vocês, ok? Aqui na descrição do vídeo, tranquilo? E também essa aula já está bisurada, então vocês não precisam mais de nada, vocês só precisam estudar essa aula. Aí eu garanto para vocês, vai ser ponto certo, ok? Então, por favor, revisem. Aqui já está o gabarito das questões que vocês necessitam. Muito tranquilo? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.